Se você quer entender de uma vez por todas o que é esse calombinho que não para de crescer no seu pescoço e, mais importante, o que você tem que fazer realmente para se livrar dele, você não pode perder nem um minuto desse vídeo. E sabia que eu já falei diversas vezes sobre esse assunto aqui no canal? Se você perdeu e não quer cometer esse erro novamente, vai ali embaixo, já se inscreve, ativa o sininho, que assim, quando forem lançados novos vídeos com esse tema, você será avisado também. Mas vamos lá, se você caiu de paraquedas nesse vídeo e não faz a mínima ideia do que eu estou falando, o que é popularmente conhecido como esse calombinho no seu pescoço, ou então como cupim, corcunda de viúva, pescoço de tartaruga e vários outros nomes que nem merecem ser citados por aqui, esse, na verdade, é um problema que se desenvolve na sua coluna cervical, entre o final ali do seu pescoço e o início das suas costas. É um problema muito comum, é normal sentir dores nessa região por causa desse desenvolvimento e é mais comum ainda que aconteça um acúmulo de gordura na região. Por isso que ele popularmente ganhou esse nome de calombinho, de corcundinha. Só que, na verdade, isso é como uma hipercifose alta, algo que acontece lá nas suas primeiras vértebras torácicas. E para te dizer por que isso acontece e por que isso é um problema tão comum nos dias atuais e o que você tem que fazer realmente para se livrar dele, a gente tem que voltar lá no comecinho. Nossa cervical, que é essa região aqui do nosso pescoço, é a parte mais móvel da nossa coluna. Ela é composta por 7 vértebras e essas 7 vértebras elas têm a capacidade de se mobilizar muito bem. Por que isso acontece? Porque a gente precisa movimentar a nossa cabeça, os nossos olhos têm que conseguir ter uma ampla visão do nosso horizonte, do nosso ambiente. Então, para fazer uma rotação da sua cabeça, para fazer a inclinação, uma extensão, uma flexão, ou mesmo juntar esses 2, 3 movimentos em um só, você precisa ter vértebras extremamente móveis. E quando paramos para observar a região torácica, que fica logo abaixo da sua cervical, nós podemos perceber que essas vértebras elas são muito mais rígidas, muito mais fixas. O movimento nelas é muito menor. E isso acontece porque elas têm a importantíssima função de se unir às nossas costelas. E como as nossas costelas fazem a proteção de órgãos vitais, como o nosso coração e os nossos pulmões, essa região precisa de muito mais estabilidade. Portanto, as vértebras torácicas são mais rígidas. Agora que você já entendeu isso, pensa comigo. Se você tem uma região extremamente móvel em cima de uma região extremamente rígida, o que vai acontecer aqui? Problema. E isso é o que acontece na transição entre a sua última vértebra cervical, a C7, e a sua primeira vértebra torácica, a T1. Você tem uma vértebra extremamente móvel em cima de uma vértebra extremamente rígida. Quando o seu corpo entende que há uma instabilidade ali naquela região, ele vai fazer tudo o que for possível para estabilizá-la novamente. E aí é onde começam a aparecer os bicos de papagaios, as solidificações, as calcificações do seu disco, e essa região começa a se tornar muito mais calcificada, muito mais rígida. Então aquela vértebra que era muito móvel, ela vai começando a se parecer mais com a vértebra torácica, ela vai ficando cada vez menos móvel. E como forma de proteção também, o seu corpo ele começa a depositar mais gordura naquela região. Com mais tecido adiposo, aquela região ela vai ficar mais protegida, mais segura ali dentro. Afinal de contas, é por dentro das suas vértebras que passa a sua medula, que vai inervar todo o seu corpo. Então, é de fato uma região muito importante. Tá, mas isso é uma coisa que acontece com todo mundo, então? Não, como eu disse, isso acontece apenas quando o seu corpo percebe que há uma instabilidade ali naquela região. Normalmente você se posiciona de uma forma que você consegue manter a sua cervical móvel e a sua torácica mais rígida, mais fixa. Mas conforme você vai tendo problemas, sejam eles genéticos, hereditários, sejam eles de sedentarismo, sejam eles em função de anteriorização da sua cabeça, de diminuição da sua mobilidade geral do corpo, perda de força dos seus músculos da cervical, isso
pode acarretar as instabilidades que vão gerar essa junção dessas vértebras e a deposição de tecido adiposo. E é por isso também que esse é um problema tão comum nos nossos dias. Quantas pessoas você conhece que são sedentárias? Quantas pessoas você conhece que passam a maior parte do seu dia na frente da tela de um computador ou de um celular ou mesmo da televisão? E quando você passa muito tempo nessas posições, a tendência é que você acabe aproximando os seus olhos da tela, gerando uma anteriorização da sua cabeça ou mesmo uma flexão, o que vai acabar gerando um aumento na sua hipercifose. A sua coluna vai ficar cada vez mais arqueada e o seu pescoço cada vez mais para frente. E isso sem falar nas pessoas que fazem trabalhos manuais ou mesmo que passam muito tempo lendo, escrevendo, tricotando e não cuidam da sua postura, não tem esse hábito de retornar ao movimento, de se levantar de vez em quando, de ir tomar uma água, de ir ao banheiro, de fazer um alongamento durante esse período de trabalho, ou que seja do período de lazer. São pouquíssimas pessoas que já têm esse tipo de consciência postural. Então, por isso que é fundamental que você entenda que não é só gordura, que não é só tirar o celular, é uma mudança completa dos seus hábitos que vai te fazer melhorar e te ver diferença nesse problema, nessa região cervical. Ah, mas eu emagreci e a minha corcundinha já sumiu. Não. Provavelmente o que aconteceu? Você perdeu uma porcentagem da sua gordura e, claro, gordura no corpo se perde de uma forma geral. Então, você perdeu gordura ali onde estava depositado no seu pescoço também. Muitas pessoas, eu já vi, fazem até plástica para remover esse tipo de gordura. Ok, realmente, você vai perceber que há uma diminuição ali. Afinal de contas, você está tirando um volume daquela região. Mas o problema realmente, a origem do problema, você não resolveu. Você não mudou os seus hábitos, você não mudou a sua postura, você não se conscientizou mais, você não mobilizou mais o seu pescoço, você não fortaleceu essa musculatura de flexores. E o que acontece? Eventualmente, se você engordar de novo, vai voltar a gordura ali. Se você fez uma plástica, você não mudou nada dos seus objetivos, o seu corpo vai voltar a depositar gordura ali. Se você não resolver a origem do problema, muito difícil você vai ver a solução dele. Tá, e quem já tem isso há muitos anos, então, tá ferrado? Não tem mais o que fazer? Já tá solidificado, consolidado ali o problema? Não, eu sempre digo que sempre tem alguma coisa que dá para fazer. Você prefere começar a fazer os seus exercícios, mudar a sua rotina, mudar os seus hábitos e perceber que pelo menos ela não está aumentando ou então realmente ver que está diminuindo? Ou então você prefere deixar do jeito que está e continuar com dor, continuar sentindo esse desconforto, sentindo vergonha de prender o seu cabelo? Sempre dá para fazer alguma coisa. Não são todos os casos que vão resolver 100% do problema, mas pode acontecer sim uma melhora, uma regressão e, como eu já disse, no mínimo você vai evitar que o problema piore. E é fundamental dizer, cada pessoa é uma. Não tem como eu te dizer, vai levar uma semana, vai levar um mês, vai levar um ano. Cada pessoa tem hábitos diferentes, estilos de vida diferentes, genéticas diferentes, disposição para fazer os exercícios diferentes. Então, não dá para dizer é isso, é aquilo. Não é regra de bolo. Então, se você levar uma semana, ótimo. Se você levar um mês para começar a ver diferença, tudo bem também. Se você levar um ano para perceber que alguma coisa mudou no seu pescoço, tá tudo certo. O importante, mais fundamental, é que você se conscientize e faça isso por você. E não pelos outros, não pelos que os outros acham, não porque os outros querem. É porque você quer mudar esse tipo de situação. Porque você não está feliz com aquilo ali, porque você está sentindo dor e ninguém merece sentir dor. Então, coisas simples que você pode começar a fazer já para resolver esse problema são: diminuir a quantidade de tempo que você passa sentado, olhando para uma tela, para um computador, para um celular. Evita, dá pausas. A cada meia, uma hora você levanta, faz algum outro tipo de atividade, alonga, se movimenta. O seu corpo ele precisa de movimento. Lembra que movimento é a saúde para o seu corpo. Então, telas, evita essa anteriorização da sua cabeça.
Mantenha-se sempre mais recostado na sua cadeira para que você tenha noção de quando que você começa a perder esse limite e aí então você levanta e vai fazer um alongamento, vai fazer alguma outra coisa. Evita ao máximo baixar a cabeça para olhar para o seu celular. O seu celular tem que vir na altura dos seus olhos e não ao contrário. E quando for dormir, atente-se ao teu travesseiro. Se ele for muito alto, você pode estar prejudicando o seu pescoço na hora de dormir também. E além de todas essas mudanças de hábitos, o mais importante, o mais fundamental é faça os exercícios que você precisa. Esse tipo de situação se instala justamente por uma perda de mobilidade naquela articulação. Então você precisa recuperar essa mobilidade e principalmente você precisa retomar o equilíbrio dos seus músculos da cervical, seja para fortalecer os seus flexores, os seus extensores, para alongá-los, para conseguir manter a sua cabeça durante todas essas atividades que eu comentei de uma forma muito mais natural, que seja muito mais funcional para a sua postura. E você encontra diversos vídeos que eu já fiz sobre esse tema aqui no canal. Mas se você quiser uma ajuda ainda mais específica, com mais detalhes, com exercícios mais completos, aí eu te convido a conhecer o Manual da Postura. Todas as informações estão nesse link aqui e será um prazer responder todas as suas dúvidas aqui nos comentários também. Muito obrigada por assistir e nos vemos no próximo vídeo.